Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a este nosso momento em que nós dispomos do nosso coração, dispomos dos nossos ouvidos para escutar a voz de Deus. São Leão Magno diz que a Escritura cresce com aquele que lê, com aquele que escuta, justamente porque à medida que nós escutamos a palavra de Deus, ela impacta na nossa história. Por isso hoje nos perguntemos como a palavra de Deus nos toca, como ela nos impacta, como esta palavra cresce em nós e como nós crescemos à luz da palavra de Deus. Te convido, querido irmão, querida irmã, a mais uma vez permitir que a palavra de Deus encontre espaço no nosso coração. Escutemos com bastante atenção a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir. E muitos outros costumes que observam por tradição: lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje ouvimos esse trecho do Evangelho que mostra justamente este confronto entre Jesus e os chefes religiosos daquele tempo. E o tema principal deste confronto é sobre a experiência religiosa, muitas vezes baseada simplesmente na aparência, sem que penetre o interior do ser humano. E ao ouvir esse trecho do Evangelho, nós também somos interrogados a nos perguntar como é a nossa experiência religiosa. Será que muitas vezes também não ficamos somente naquilo que é o exterior da experiência religiosa, sem procurar visitar o que realmente interessa, o nosso coração, o nosso interior? Vamos com bastante atenção fazer a reflexão deste Evangelho, como dito no início, recordando que a palavra cresce à medida que nós o lemos, à medida que nós permitimos que ela alcance o nosso coração. O Evangelho começa dizendo assim: os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta dele, isto é, se reúnem em volta de Jesus. Portanto, aqui apresenta os fariseus e os escribas
que naquele tempo pretendiam ser os mais esclarecidos e os únicos intérpretes verdadeiros da Escritura e da vontade de Deus. Hoje poderíamos dizer que seriam considerados os grandes teólogos do tempo. Então são estes que colocam Jesus à prova. Fariseus e escribas, os doutores da lei, os mestres da lei. E por que interrogam Jesus? Veja o que diz o Evangelho. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus com efeito e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo e, ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observavam por tradição. Vejamos bem, aqui os fariseus e os mestres da lei, os escribas, têm dificuldade de se abrir à novidade do Evangelho trazida por Jesus. Eles ainda estão apegados à tradição antiga, mas mesmo assim somente aquilo que é o aparente da tradição antiga, sem mergulhar naquilo que é profundo, isto é, observam a lei, mas simplesmente no seu caráter exterior e não naquilo que de fato a lei significa. Afinal de contas, tantas vezes no Evangelho vai se dizer que Jesus é a plenitude da lei. Aquilo que a lei apontava antigamente se realiza em Jesus. Mas os fariseus e os escribas só conseguiam ver o exterior, sem se perguntar pelo significado da lei. Então estão apegados à tradição antiga e por isso mesmo não se abrem para a novidade do Evangelho trazida por Jesus. Mas como Jesus reage a esse tipo de comportamento farisaico? Vejamos como Jesus reage. Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. E aí Jesus vai citar justamente uma passagem do profeta Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Aqui gostaria de sublinhar, antes de tudo, esta palavra forte utilizada por Jesus para descrever o comportamento dos fariseus e escribas, hipócritas. E esta palavra, hipócrita, em grego significa justamente máscara, que era aquele instrumento utilizado para as encenações teatrais em praças públicas. Quando Jesus diz que estes fariseus e escribas são hipócritas, Jesus está dizendo que a experiência religiosa que eles vivem é simplesmente uma encenação, não é de verdade. Simplesmente se baseia no aparente e não é uma verdade que vem a partir de dentro. Por isso, meu irmão e minha irmã, nos perguntemos também se muitas vezes nós não estamos vivendo uma experiência religiosa simplesmente de aparência e encenação. A esse tipo de comportamento, Jesus chama de hipocrisia. Façamos todo o esforço para que não sejamos nós hoje vistos por Jesus como os hipócritas do tempo presente, porque vivem uma experiência religiosa simplesmente exterior, sem se comprometer com o interior. E esta expressão citada por Jesus do profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Portanto, para Jesus, não basta dizer, é preciso que o nosso coração confirme, sobretudo com os nossos gestos, com aquilo que nós realizamos, com as nossas ações, que de fato nós cremos naquilo que proclamamos. Em seguida, Jesus faz um apelo, e este apelo também deve ser para cada um de nós, porque muitas vezes abandonamos o mandamento de Deus e nos apegamos à tradição dos homens. Quem de fato orienta e guia a nossa vida? São os mandamentos divinos ou são as tradições humanas, como assim eram os fariseus e os escribas? Um pouco mais adiante, o Evangelho continua insistindo na necessidade de passar do aparente e olhar para dentro. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há no exterior do homem que penetrando nele o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Portanto, Jesus faz este apelo a verificar o que de fato nós estamos alimentando dentro de nós, porque é isso que nos torna
impuros. Estes sentimentos não evangelizados que alimentamos dentro de nós são estes que nos tornam impuros. Peçamos, portanto, a graça de permitir que o Evangelho cresça em cada um de nós e saibamos testemunhá-lo, não só com palavras, mas, sobretudo, com os nossos gestos. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus dirigida a cada um de nós hoje é muito atual e necessária, porque nos ajuda a verificar como é a nossa experiência com Deus, como nós estamos vivendo a nossa religiosidade hoje. É simplesmente de aparência ou de fato estamos vivendo uma experiência profunda a partir do nosso interior? Quais sentimentos nós estamos alimentando em nosso coração? Será que muitas vezes não cultivamos, não alimentamos dentro de nós sentimentos não evangelizados que nos impedem de viver bem a nossa fé? E com esse desejo de acolher a palavra que Jesus nos dirige, que eu te convido, meu irmão e minha irmã, a juntos nos voltar ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de bondade, Deus de amor, te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez ouvir a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, com a luz e a força do Teu Espírito Santo, a viver a palavra proclamada e, sobretudo, a ter uma experiência religiosa transparente, profunda e verdadeira, alimentando em nosso coração os valores do Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.